Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar qual é a diferença entre resistência e resistividade, condutância e condutividade. São conceitos usados no estudo da eletricidade que causam muitas confusões. Vamos lá. Resistência é a propriedade dos corpos de resistirem à passagem de corrente elétrica. Tudo bem, uns corpos são mais fáceis de passar a corrente elétrica, outros não. Temos dois tipos principais de condutores de corrente elétrica. Os metálicos, que são bons condutores de corrente de eletricidade. Tem os isolantes, ou dielétricos, que conduzem muito pouco a corrente elétrica. Exemplo, cerâmica, vidro, quartzo, mica, etc. A resistência pode variar com a temperatura. Nos metais, entre menos 50 graus centígrados até 200 graus centígrados, ela é praticamente linear. Quer dizer, a resistência aumenta em função da temperatura, linearmente. Quer dizer, os metais geralmente aumentam com a temperatura. Se a gente imaginar um metal que quando aumenta a temperatura, o átomo ele se movimenta, então a probabilidade do elétron bater num átomo, um choque com um átomo é maior. Quanto maior a temperatura, mais os átomos se movimentam. Usando a intuição, né? Nos dielétricos, geralmente diminui com a temperatura. Entre os condutores e isolantes, temos os semicondutores, que ele está numa categoria que nem conduz bem a eletricidade e também não conduz mal. Exemplo, grafita, silício, eletrólito, né? Certos tipos de ligas de germânio. Germânio metálico púrico é bom condutor de eletricidade, mas o germânio dopado, né, formando cristal do germânio, ele é um semicondutor. Então, alguns cristais de césio, germânio, né, geralmente são semicondutores. Solução básica ou solução ácida. Então, uma solução de água ácida ou básica, ela conduz um pouco de eletricidade. A resistência é função das propriedades geométricas. Por exemplo, dado sólido metálico, que segue a lei de Ohm. A lei de Ohm foi feita pelo físico alemão, né, Ohm, sobrenome Ohm. Ele descobriu que a diferença de tensão é proporcional à corrente. Quanto maior a tensão, maior a corrente. É uma lei bem simples. U em volts, R em ohms e I em ampere. Aí ele descobriu o seguinte, que a resistência está aqui, ó. Ele imaginou assim, tá vendo um metal? Tem um comprimento L, aqui passa a corrente, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui tem uma área de superfície transversal. Quanto maior o comprimento, maior a resistência do corpo. Isso é lógico, né? Quanto maior o comprimento, maior o número de átomos, maior choque os elétrons têm com os átomos. Então é proporcional ao comprimento. Quanto maior a área, menor é a resistência. Ó, a área que aumenta, a resistência diminui. Por quê? Imagina a corrente como um fluxo de elétrons. Numa área pequena fica mais difícil passar. Numa área grande, a quantidade de elétrons que passa é bem maior. Então é intuitivo, né? É uma lei experimental. E Rho depende de cada metal. Se for ferro, cobre, chumbo, alumínio, tem valores diferentes. E esse Rho é chamado de resistividade. Ela depende do material. Então, quanto o material é diferente, a resistividade é diferente. Então, a resistividade é uma característica de cada substância, cada metal. Nesse caso, os metais podemos analisar, mas também vale para dielétrico, qualquer substância. Então, a resistência em ohm é Rho LS. Aí, você isolando o Rho, você acha a unidade da resistividade, que é ohm vezes metro. A lei de Ohm, U é igual a RI, está aqui, ó. Você coloca a tensão e a corrente. Você aumenta a tensão, aumenta a corrente. E é linear, então os materiais são ômicos. Materiais que seguem a lei de Ohm, eles são considerados materiais ômicos. E essa lei é linear. Muitos materiais não seguem
a lei de Ohm. Então não vale a lei de Ohm. Aqui, a resistência é tangente de alfa, né? U sobre I, né? Cateto oposto por cateto adjacente. Rho é a resistividade característica de cada material, unidade Ohm metro, no sistema internacional. Resistência, podemos fazer o contrário, definir a condutância, G, né, símbolo G, do material como o inverso da resistência. Condutância é o inverso da resistência. Então o raciocínio é o mesmo. Quanto maior a condutância, mais fácil o material tem de conduzir as correntes. Imagina uma corrente de elétrons. A condutância ficaria assim, ó. Rho é a resistividade e condutividade. A condutância é proporcional a S sobre L. Por quê? Quanto maior a superfície, maior número de elétrons passa. Então é proporcional à área superficial. E quanto menor o L, mais fácil os elétrons ir de uma ponta a outra. Então é o inverso daqui, né? Ó, aqui é L sobre S, aqui é S sobre L. Aqui é a condutância, a condutividade. Então a condutância e a condutividade é S por L. E a condutividade é o inverso da resistividade. Então, está aqui definido. E é mais fácil visualizar ou condutância ou resistência. Só que uma é inversa da outra. Sendo sigma, quer dizer, é o inverso da resistividade. Isso é chamado de condutividade, esse sigma aqui, que depende de cada material. Uns são mais condutores, outros são menos condutores. A condutância é Siemens, a unidade, né? Símbolo S, ou ômega menos 1, no sistema internacional. A unidade da condutividade é ômega elevado a menos 1, metro a menos 1, ou mó barra metro. Alguns livros antigos, né, utilizam isso aí. Só que, de exemplo, condutividade de diversos metais. A prata, 6,710 elevado a 7, condutividade, quer dizer, a capacidade de conduzir corrente elétrica. É o melhor condutor. Cobre, 5,8, um pouquinho menor, 10 a 7. Ferro 1,03, menor que cobre. A maioria dos metais tem essa ordem de grandeza. O germânio metálico puro, 0,22, 10 a 7. Ele dopado de fósforo, outras substâncias, né? Eles transformam num semicondutor, cristal semicondutor. Grafita, 7 vezes 10 a quarta, olha lá a ordem de grandeza, 10 a 7, 10 a quarta, bem menor. Água do mar, 4 só. Água do mar tem solução, né, de sais, né, e ela é condutora, mas é pouca condutora, 4. Água destilada, que não tem nada, né, existe um equilíbrio iônico, né, ali, é 2 vezes 10 a menos 4. O diamante é um cristal, é isolante, 2 vezes 10 a menos 13. Carbono, né, cristal carbono. Quartzo, outro cristal, 10 a menos 17. Tabela de resistividade de alguns materiais. A resistividade é o inverso da condutividade. Então lá teve a exponencial, a sétima aqui é a exponencial negativa. Prata, 1,58, 10 a menos 8 é o menor valor. Cobre, 1,67, 10 a menos 8. Grafite, 10 a menos 5. Germânio, liga, 0,46 ômega metro, liga, né? Liga de metais altera a condutividade. Solução saturada de NaCl, solução saturada, 0,044 ômega metro. Vidro, 10 a 10 para 10 a 14 ômega metro. Quartzo, 10 a 15 a 10 a 17. Lembre-se, a resistividade é inversa da condutividade. Então aqui a gente já tem os conceitos. A aplicação disso. Ó, veja essa foto de uma torre de alta tensão. Aqui tem os isolantes de cerâmica, geralmente. Pode ser vidro ou quartzo. E aqui tem fios, né? A função do isolante é isolar a corrente elétrica da torre elétrica, né? Senão a corrente desce tudo para a terra. Então são materiais que são utilizados aqui para isolar a torre de alta tensão pelo condutor elétrico. O condutor elétrico é cobre, né? Por causa do preço, né? Não vamos utilizar a prata, que é muito caro. Alumínio é um pouquinho menos condutor que o cobre, mas é mais leve. Eles podem utilizar para a barriga, o peso dele devido à densidade, e não forma tanta barriga, né? E devido à ação da gravidade. Então, está aqui a aplicação. Isolante e condutor.
Conclusão, resistividade é o inverso da condutividade. Resistência é o inverso da condutância. Depende das propriedades geométricas, como comprimento e área. Nós vimos isso. Cada material tem sua resistividade e condutividade específica. Tá aí. Esses conceitos causam confusões e aqui nessa aula vimos como diferenciá-los, tá bom? É isso aí. Então, vimos que, olha lá, resistência inverso da condutância, resistividade inverso da condutividade. Tá aí bem esclarecido, tá bom? É isso aí, o vídeo terminou. Se gostou, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!